Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Bianca e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Gente, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho com vocês daquele bate-papo, daquela série que a gente vem conversando sobre alguns temas. E o tema de hoje é sobre medo. Sim, medo. As mães e os pais também sentem medo de várias coisas. E muitas das vezes a gente não transmite esse sentimento para o nosso pequeno, para os nossos filhos, com medo deles terem uma visão diferente daquilo que se apresenta na vidinha deles, né? E esse medo, ele é muito pertinente, porque quando a gente vai cumprindo os desafios da maternidade, a gente vai vendo que esses medos são bem relevantes, que a gente precisa tomar ciência desses medos e também compartilhar com os nossos filhos, para que eles possam ter como encarar a realidade de uma forma mais minimizada, mas porém tendo a responsabilidade de tomar uma decisão em alguma situação. Esse barulho que vocês estão ouvindo é que o José tá vendo um desenho na TV. E aí eu tô aproveitando, tô gravando aqui pra vocês. Nós, em muitos momentos, os nossos sentimentos de medo, eles são inibidos pela realidade que nós vivemos, né? Nós temos medo de muitas das coisas que nós temos medo, nós não passamos para os nossos filhos ou não comentamos com os nossos filhos. Mas eu acho importante, de vez em quando, a gente posicionar eles à realidade, né? Cada um na sua dimensão, obviamente, cada um cria de uma forma, mas também direcionar para eles aí uma verdade sobre como é estar com medo, como é se sentir com medo em alguma situação, porque eu acho muito importante a gente conseguir passar de uma forma leve sentimentos que vão aflorar mais cedo ou mais tarde. Para qualquer ser humano acontece isso e para as crianças também. E aí, pensando sobre isso, eu estava refletindo que nós, pais, temos medo de ir a algum lugar, né? De estar em algum ambiente que a gente não conhece, que a gente desconhece, né, José? E que mesmo assim a gente precisa estar nesse ambiente, nesse lugar, né? Que às vezes a gente tem receio de estar no ambiente, no lugar sozinho e também no ambiente, no lugar com os nossos filhos. Então, com base nisso, a gente vai refletindo uma série de coisas. Que nem todos os lugares a gente pode estar, que nem todos os lugares a gente deve compartilhar com os nossos filhos. Ou não tá. Que não deve estar. E também tem situações que nos direcionam medo. E para essas situações a gente conta com um grande amigo, que é o nosso Deus, né? Que nos tira todo medo, toda angústia, toda ansiedade. Mas nem sempre. Toda a inveja, mas a gente está falando sobre medo. Que nem sempre é esse sentimento que a gente tem. A gente tem um sentimento, às vezes, realmente de tristeza, de estar com medo ali, de estar naquele ambiente que a gente desconhece. Geralmente o medo desconhece, que a pessoa não conhece. Geralmente o medo, ele é direcionado de algo desconhecido, né? Algo que a gente não tem conhecimento real de como vai ser. E o medo se apresenta para várias situações. Medo do primeiro dia de aula. Medo. Ficar nervoso. No segundo dia de aula, na primeira semana de aula. Medo de fazer novos amigos, né? Medo de um ambiente novo, de um trabalho novo, medo de mudar de cidade, medo de mudar de país, medo de perder as pessoas que a gente ama. Perder os nossos pais. Perder os pais. Então são medos e sentimento que a gente vai ter que ir lidando ao longo da nossa vida e que é muito importante a gente saber como expressar isso para a criança, para o seu filho, para o menor, né? E também para nós mesmos, porque às vezes a gente demonstra uma coragem e a gente está realmente com medo. Lembrando de uma situação que eu passei há muitos anos atrás, em que eu estava voltando de um trabalho, era muito tarde da noite, eu estava morrendo de medo. Só que ao mesmo tempo que eu estava morrendo de medo, eu estava demonstrando ali uma segurança, porque eu tinha certeza de que se eu demonstrasse medo para aquela pessoa que estava conduzindo o veículo, eu acho que ela também ficaria, porque eu estava no estágio, assim, pelo ambiente que a gente estava, pela rua que a gente estava passando. Então, assim, eu estava numa situação realmente de que eu tinha que controlar o meu medo. Isso é um medo do ambiente, de você
ver o desconhecido, de você não ter o conhecimento seguro daquele ambiente que você está. E às vezes, até nos ambientes que nós estamos acostumados a estar, nós temos medo. Eu acho que o medo é um sentimento que ele, a cada dia mais, ele vai sendo direcionado não só para os adultos, que já têm uma experiência de vida, mas também para as crianças. E eu acho que saber lidar com medo é essencial, porque a gente sabe que esse sentimento vai vir, mas que Deus está no controle de todas as coisas. Eu acho que isso que é o direcionamento mais importante que nós podemos dar para os nossos filhos. Quanto mais a gente conversa sobre um assunto, a gente tem maior clareza de como orientar os nossos filhos. Seja na idade que eles estiverem, eu acho que essas situações do cotidiano vão acontecer, né? E eles precisam estar preparados, não só sentimentalmente com relação aos sentimentos que vão aflorar naquela situação, que possa transmitir medo, uma insegurança, mas também com relação à espiritualidade. Como que aquela criança tem um direcionamento de que Deus vai estar com ela naquela situação de perigo ou naquele momento em que ela sente medo, que ela sente que ela não vai conseguir, que aquilo está maior do que ela, assim como nós adultos, né, que precisamos lidar com isso de uma forma tão tênue no dia a dia, seja situações de trabalho, situações do cotidiano, de transporte, do bairro que você reside. Eu acho que isso é muito importante. E o mais importante disso tudo é passar, como eu já disse aqui, com clareza esse ensinamento. Angélica, então eu tenho todo um direcionamento espiritual, né? E procuro estar ali alicerçada na palavra e pensando no que é realmente, em como transmitir uma segurança para os meus filhos com relação a esses sentimentos que mais cedo ou mais tarde ou já estão aflorando no dia a dia. E aí também eu entendo que para cada idade é um medo de uma forma diferente. Por quê? No caso, eles vivem uma vida, rotina de escola, de tarefas, novos amigos, ambiente novo, sempre ali naquele cotidiano da escola. Então, soma não só o medo do que eles têm, mas também o medo de que outras pessoas têm também. Esse sentimento é repassado de uma forma muito geral, assim. Como é que eu posso dizer? De um coleguinha para o outro. E aí também tem aquele medo, aquele receio, aquele frio na barriga de algo novo, de uma matéria nova que eles vão aprender, de um direcionamento que o professor dá que aquela criança não tem De uma conhecimento, prova, de uma prova. Aí José tá Se falando de uma vai ser prova. difícil. Se vai ser difícil, se vai ser fácil, né? E para isso a gente precisa estar preparado, até para esses momentos em que Estudar, vem o até- medo. Isso, estudar, Até já- se dedicar para as provas. Até conseguir já pegar naquele jeito ali. Isso aí. Quer acertar falar aqui pro tudo. pessoal? Vem aqui falar. Tá com vergonha? Tante? A gente saber orientar de uma forma clara, precisa, mas com o objetivo de ajudar, de auxiliar os nossos filhos. Por quê? Se nós não fizermos isso, eu fico imaginando quem vai fazer. Porque hoje as pessoas estão com muito pouca paciência para lidar com certos sentimentos, que elas já têm que lidar com os sentimentos dela, imagina ter que lidar com o sentimento dos filhos de outras pessoas. Então, essa paciência não existe, isso eu percebo de uma forma geral, tanto às vezes dos educadores, quanto também de coleguinhas, de outras crianças da mesma idade. As pessoas estão muito sem paciência para tudo. Então, nós, como pais, que direcionamos a educação dos nossos filhos, nós precisamos direcionar como sentir medo, mas também ter calma sobre aquele medo. Em como essas situações de medo chegam no nosso limite. No limite de como orientar, no limite de como direcionar, né? Eu acho que existe até uma dificuldade por parte dos orientadores, dos educadores, pessoas que estão muito tempo com os nossos filhos, orientar sobre isso. Eu acho que vive muito numa redoma, assim, as pessoas não comentam sobre certos assuntos de questões que acabam direcionando esse sentimento, né? Seja o medo de errar, o medo de estar naquele local, o medo de estar longe dos pais. Tem muitas crianças que estão em adaptação nas escolas. E o medo? Como esse medo é comentado? Como ele é falado? Será que ele é ignorado? Será que aquela criança, por chorar antes de entrar na escola, ela é criticada porque, ai, que bobeira, tá chorando? Ou será que é validado? Não é porque você valida o medo que você está incentivando que a criança tenha mais medo. E sim, você está dando um direcionamento de algo que você já viveu, que você já esteve naquela situação, você tem uma maturidade para saber lidar melhor com aquela situação do que aquela pessoa que é iniciante. Então, eu acho que até essa questão da mãe, de desapego, de deixar na porta da escola, outra mãe olha e fala, nossa, tá sofrendo, mãezinha, fica tranquila, vai dar tudo certo.
Mas para aquela pessoa tem uma dificuldade ali, e do desapego também, do medo se o filho vai se sentir bem naquele ambiente que ela pode proporcionar. E o medo também das mães que colocam os filhos em algumas escolas que elas sentem que não é um lugar seguro, que precisa colocar eles ali por uma questão financeira, ou porque é mais próximo da escola, de casa, né, da residência, por uma questão também social. Eu acho que o medo, ele é um sentimento unânime. Todo mundo tem medo, né? Não é à toa que os super-heróis aí são tão valorizados e tão idolatrados, né, de uma forma pela sociedade, né? Uma pessoa se torna herói muito facilmente, mas aquela pessoa também, em algum momento, aquele personagem, ele se sente afligido, ele tem um pouco de medo sobre aquela situação nova, e mesmo assim, ele é o herói, né? Ele sabe passar por aquilo ali. Então, que possamos, de alguma forma, estar orientando os nossos filhos sobre essa questão do medo, que é uma questão muito pontual, e que às vezes eu converso aqui com os meus filhos quando vem algumas situações, a gente conversa sobre isso. Eu achei tão importante trazer aqui para vocês nesse nosso bate-papo, que é essa interação, né, aqui com as mães, com os responsáveis, ou até mesmo com você, adolescente, que acha que o medo não é um sentimento que você pode ter, que você não posso me dar o luxo de ter medo, porque eu já sou mais velho. Não, o medo é super comum. As pessoas estão com medo porque elas não se sentem seguras, porque elas estão passando por alguma aflição, ou por algo desafiador, ou porque realmente esse sentimento vem quando vem uma experiência nova. Então, eu acho que o medo, sentir medo não é vergonhoso. Eu acho que o importante é você saber lidar e driblar com esse sentimento que aflora em você, às vezes quando você nem percebe, já te tomou de uma forma, ou às vezes numa situação que realmente você se encontra ou se colocou. Eu acho que o medo, é importante debater sobre o medo, né? Então, esse bate-papo aqui realmente é para poder tornar mais acessível, né, essa linha de raciocínio que eu tenho, mas que também tem muitas pessoas aqui que têm e que compartilham aqui comigo. Gostaria de pedir para você que gostou desse conteúdo, desse bate-papo sobre um dos sentimentos que nós às vezes sentimos em muitas situações, que você possa comentar aí, que você possa mandar para suas amigas, que você possa compartilhar esse vídeo e que você também possa dizer aqui qual o tipo de tema que você gostaria de ver a gente conversando nesse bate-papo, né? Que é muito interessante essa troca entre mães, pais e pessoas comuns, que precisam, às vezes, bater um papo real sobre os medos e os anseios que regem a maternidade, toda a rotina nossa do dia a dia. Fim do nosso bate-papo de hoje sobre o tema medo, né, José? Algo que a gente sente, mas a gente tem que controlar e conversar sobre isso, né, José? O que você acha? Você acha importante? Sim, muito importante. E hoje o José também vai dar um recadinho para vocês. Antes dele falar, eu vou falar para vocês. Se você não curtir esse conteúdo, não comentar, a gente não vai saber que vocês estão gostando do nosso canal, né, José? E o que as pessoas têm que fazer também? Se inscrever E comentar se você gostou, que tema você gostaria de ver aqui, pra gente criar mais conteúdo pra vocês. Então a gente veio aqui se despedir de vocês e até o próximo vídeo. Fica no like, se inscreva! Tchau!